tem uma frase do Alexandre Dumas que diz que o orgulho de quem não pode construir é destruir. O orgulho de quem não pode construir é destruir. É aquela pessoa que ela quer destruir, sabe por quê? Porque ela não consegue construir. Ou vamos começar a trocar em miúdos aqui, tem inveja, dor de cotovelo, ela precisa reduzir a outra pessoa, porque ela acha que a outra pessoa está, na verdade, construindo, e ela acha que aquilo ali vai fazer sombra para ela, e ela não percebe que, na verdade, ela deveria procurar desenvolver a sua própria construção. Ao invés de perceber, ficar tão incomodada com a construção alheia, achando que a construção alheia vai fazer sombra em mim, eu deveria tentar procurar, a mim mesmo. Apostar em mim para que eu então me construa, para que eu desenvolva a minha própria construção. Só que tem pessoas que são incapazes de desenvolver a própria construção. Por isso que elas querem destruir a construção dos outros. Por isso que elas precisam denegrir, por isso que elas precisam criticar. As críticas sem sentido, as críticas sem cabimento, porque não é toda crítica que é infundada ou sem sentido, claro que não. Pelo contrário, tem muitas críticas que são absolutamente fundadas e fazem todo o sentido, e ela, inclusive, nos auxilia quando nós é que estamos sendo criticados, com uma crítica que ela é fundada, fundamentada, que tem sentido, tem razão. Por vezes ela, claro, nos auxilia. E a gente tem que ter essa humildade também de acatar, de reconhecer, de perceber, de reavaliar a partir do que nos foi dito. Agora, tem muita coisa que, olha, sabe aquele ditado popular? Ninguém taca pedra em árvore que não está dando fruto? Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, a hora que a pessoa começa a ter um destaque, começa a produzir frutos, e vem pedrada de tudo que é lado. Vem pedrada de tudo que é lado. E muitas dessas pedras, muitas delas, se não for a maioria, muitas delas são absolutamente desconsiderando a árvore, desconsiderando os frutos. Quer dizer, quer atacar, quer atacar, quer atacar, quer atacar. Por quê? O orgulho de quem não pode construir é destruir. É a pessoa que se sente inferiorizada diante da outra, então ela quer reduzir a outra no nível no qual ela se vê. Eu preciso reduzir você. Você está, a sua construção, a sua edificação, o seu crescimento está me incomodando. Porque eu estou me sentindo reduzido diante de você. Então eu preciso te reduzir ao nível no qual eu me vejo. Coisa feia, né? Não, peraí. Deixemos que as pessoas cresçam. Deixemos que as pessoas se desenvolvam. É tão bonito a gente ver as pessoas se desenvolvendo. Eu posso, inclusive, aprender com elas, ao invés de me irritar com elas. Eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu vejo alguma pessoa se desenvolvendo, crescendo, eu sempre busco, então, querer aprender com aquela pessoa. Porque se ela cresceu dessa forma, se ela está se desenvolvendo, se ela está num crescimento, a não ser que a gente perceba que é um crescimento ilícito, como a gente sabe que às vezes acontece por aí, né? Ou por alguns motivos. Olha lá, tá vendo?
que tem uma crítica fundamentada, uma crítica sensata, aí você fala, tá crescendo por causa desse motivo, mas também não vou nem me dar o trabalho de ficar falando sobre isso, deixa a pessoa. Tem coisas que são crescimentos que crescem, mas a mesma medida que a pessoa cresce é a mesma medida que depois ela cai, não é? A mesma velocidade que ela sobe, depois, por vezes, é a mesma velocidade que ela desce, quando o crescimento dela se dá por motivos aí que não são tão alicerçados assim. Agora, quando a pessoa está crescendo por mérito, quando a pessoa está crescendo porque ela está realmente se desenvolvendo, gente, então significa que a gente tem que, na verdade, olhar e tirar lições. Poxa vida, eu posso aprender. É como aquela pessoa que vai querer abrir um negócio e ele vai olhar para quem? Para quem está tendo sucesso no negócio. Do que olhar para aquelas pessoas que não obtiveram sucesso. Não é verdade? Então as outras pessoas não têm que ser sombra na nossa vida. A construção, a edificação delas não tem que ser sombra a ponto de então você se sentir com inveja, dor de cotovelo, do sucesso alheio, do crescimento alheio, da construção alheia. Porque aí meu orgulho é destruir o que os outros constroem? Não. Poxa vida, eu vou construir a mim mesmo. Eu posso até olhar, olha lá, eu olho a construção alheia e eu percebo, de repente, alguns aspectos. É igual casa, já que eu estou usando o termo construção, quantas vezes é assim, não é verdade? Uma pessoa constrói uma casa com uma técnica diferente, depois os outros começam a empregar a mesma técnica. A arquitetura trabalha assim, a engenharia trabalha assim, não é verdade? Um arquiteto desenvolve um projeto, por vezes aí diferente, usando uma técnica nova. Por vezes o outro fala, puxa vida, olha que bacana. E aí ele pode pegar aquele projeto que deu certo naquela construção e usar ali com outras técnicas que ele também tem. Ou seja, assim também é na nossa vida pessoal, na nossa construção e na edificação do nosso eu. Quando a gente olha o crescimento e a construção das outras pessoas, a gente pode edificar a nossa própria, ao invés da gente querer destruir o outro. Ao invés da gente querer fazer tantos e tantos comentários, por vezes tão mesquinhos, tão pequenos. Eu vou construir. Por que eu me vejo de forma reduzida? Questione-se. Olha lá, lembremos da frase de Aristóteles. Duvide. Duvide porque você se vê assim de forma reduzida. Coloque em xeque. Reflita. Busque a sensatez. Por que eu me vejo sempre menor que os outros? Por que eu tenho essa mania de me inferiorizar? Esse complexo de inferioridade? E aí eu preciso, então, achar que todo mundo está errado, porque, na verdade, eu estou numa tentativa absurda de querer reduzir todos, porque eu me vejo de forma reduzida. Por quê? Porque eu tenho um complexo de inferioridade. E por que eu tenho um complexo de inferioridade? Em que momento isso aconteceu? Foi algum trauma? Foi alguma situação na minha infância? Escuta, então eu preciso modificar isso, porque senão eu me transformo numa pessoa azeda, amarga, que só sabe criticar os outros, que só quer derrubar e destruir os outros. Mas porque o problema está em mim, o problema não está neles que estão crescendo, que estão, se desenvolvendo. O problema está em mim, que não consigo me desenvolver. E por que eu não me desenvolvo? Porque eu não tenho capacidade? Claro que temos, todos nós temos capacidade, todos nós temos potencialidades. É que você está olhando errado. Você está olhando nos outros, ao invés de você olhar em você. Você fica olhando no que os outros fazem e como você irá criticá-los. Você deveria olhar no que eu sou e como eu vou fazer para que eu então cresça, para que eu avance, para que eu melhore, para que eu supere, para que eu me construa.